Obra Divina, Jovem Livre da Dispneia, uma história de fé na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Capítulo 1. O peso da doença e o clamor por socorro. A noite caía sobre o pequeno município de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, quando Mateus Oliveira, um jovem de 22 anos, sentou-se à beira da cama, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. Seu peito ardia como se um fogo invisível consumisse seus pulmões a cada respiração. A dispneia, aquela sensação sufocante que o acompanhava há quase 2 anos, parecia piorar a cada dia. Os médicos haviam diagnosticado uma doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, avançada, herança de uma infecção maltratada na adolescência. As bombinhas de ar compunham sua rotina, e o medo de não conseguir respirar o perseguia até nos sonhos. Senhor, até quando? Sussurrou, os olhos úmidos enquanto olhava pela janela aberta, como se buscasse no céu estrelado uma resposta que os remédios não podiam dar. Do outro lado da parede fina de madeira, sua mãe, Dona Maria, ouviu o gemido abafado e entrou no quarto sem bater. Seu rosto, marcado pelas rugas do tempo e das noites em claro, expressava uma dor que só uma mãe poderia entender. Filho, você tomou remédio? Perguntou, sentando-se ao seu lado e passando a mão pelos cabelos escuros de Mateus, ainda úmidos do banho noturno. Tomei, mãe. Mas parece que nada adianta mais, respondeu ele, com a voz entrecortada pela falta de ar. Às vezes, acho que Deus esqueceu de mim. Dona Maria apertou os lábios, contendo as lágrimas. Ela sabia que aquelas palavras eram frutos do desespero, mas também conhecia a fé que um dia ardera no coração do filho. Antes da doença, Mateus era um dos jovens mais ativos na Congregação Cristã no Brasil, CCB, tocava violão nos cultos, participava das reuniões de doutrina e sonhava em ser batizado nas águas. Mas a enfermidade o havia afastado pouco a pouco, como se a igreja fosse um lugar onde só os sadios tinham espaço. Deus não esquece de ninguém, meu filho, disse ela firme. Amanhã, nós vamos à congregação. O irmão Paulo está pregando, e eu sinto que você precisa ouvir a palavra. Mateus quis protestar, mas a expressão da mãe não deixava margem para discussão. Ele assentiu, mesmo sem acreditar que aquelas palavras poderiam mudar algo. Capítulo 2. O reencontro com a fé. O sol da manhã seguinte iluminava a sala de cultos da CCB, um espaço simples, mas acolhedor, com bancos de madeira envernizada e um púlpito de onde a palavra de Deus era anunciada com zelo. Mateus entrou apoiado no braço da mãe, sentindo os olhares curiosos dos irmãos. Alguns o cumprimentaram com um aperto de mão, outros com um sorriso discreto. Ele baixou a cabeça, envergonhado por sua fragilidade. O irmão Paulo, um homem de estatura média, cabelos grisalhos e voz serena, subiu ao púlpito e abriu a Bíblia. Seu tema era A Fé que Move Montanhas, baseado em Mateus 17h20. Meus amados irmãos, começou ele, com a voz ecoando pelo salão, quantas vezes nós olhamos para nossas limitações e esquecemos que servimos a um Deus que não tem limites? A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo no meio deles, Deus está no controle. Mateus ouvia, mas sua mente divagava. Fé? Como ter fé quando cada respiração é uma batalha? Pensou, ajustando a máscara de oxigênio que trazia escondida na bolsa. Foi então que o irmão Paulo fez uma pausa e olhou diretamente para ele. Há aqui alguém que está carregando um fardo pesado demais para suas forças. Deus conhece seu nome, conhece sua dor, e hoje Ele quer te dizer, filho, levanta-te. Um arrepio percorreu a espinha de Mateus. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. Dona Maria segurou sua mão com mais força, e ele sentiu o coração acelerar. Irmãos, continuou o pregador, Jesus curou paralíticos, cegos, leprosos. E ele não mudou. Se você está doente, se está fraco, se está desanimado, clame por ele agora mesmo. Uma onda de amém, e glória a Deus, encheu o salão. Mateus sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Ele queria acreditar, mas o medo o paralisava. Senhor, murmurou, fechando os olhos. Se o Senhor quiser, me cura. Capítulo 3. A oração que mudou tudo. Ao final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, o irmão José, um dos anciãos da congregação, aproximou-se de Mateus. Irmão Mateus, há quanto tempo não vemos você por aqui, disse ele com um sorriso paternal. Como está sua saúde? Mateus suspirou. Não está fácil, irmão José. Os médicos dizem que minha doença é crônica, respondeu, evitando olhá-lo nos olhos. O ancião colocou a mão em seu ombro. Medicina é medicina, mas Deus é Deus. Você já pediu aos irmãos que orem por você? Mateus balançou a cabeça negativamente. Eu não quis incomodar. Incomodar? Repetiu o irmão José, surpreso. Meu filho, a igreja é o corpo de Cristo.
Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é curado, todos se alegram. Vamos orar agora mesmo. Antes que Mateus pudesse reagir, o irmão José chamou outros 2 irmãos, o irmão Lucas, um jovem recém-batizado, e o irmão Antônio, um homem de oração conhecido por sua fé inabalável. Eles formaram um círculo em torno de Mateus, que, nervoso, tirou a máscara de oxigênio e fechou os olhos. Pai Celestial, começou o irmão Antônio, com voz grave e cheia de autoridade, nós te trazemos nosso irmão Mateus, que está sofrendo em seu corpo. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Tocamos em Teu nome, em nome de Jesus, para que esta dispneia seja removida, para que seus pulmões sejam restaurados, e que ele possa respirar livremente sem dor, sem medo. Que a Tua glória seja manifestada aqui, Senhor. Mateus sentiu as mãos dos irmãos sobre sua cabeça e suas costas. Uma paz inexplicável começou a invadi-lo, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele começou a tremer não de medo, mas de uma emoção sobrenatural. Receba, irmão. Em nome de Jesus, exclamou o irmão Lucas com lágrimas nos olhos. De repente, Mateus sentiu algo estalar dentro de si. Não foi uma dor, mas uma liberação. Ele abriu os olhos, surpreso, e respirou fundo. Eu consigo respirar, disse, incrédulo. Os irmãos ao seu redor começaram a louvar a Deus em voz alta. Dona Maria, que observava tudo de longe, correu até ele, abraçando-o com força. Glória a Deus! Meu filho, você está curado. Mateus tossiu levemente, mas desta vez sem falta de ar. Ele tentou outra respiração profunda e outra e outra. Não havia mais dor. Não havia mais sufoco. Aleluia! Aleluia! Gritavam os irmãos, enquanto alguns corriam para buscar o irmão Paulo, que ainda estava no púlpito. Ao ver a cena, o pregador levantou as mãos para o céu e exclamou: Isto é obra do Senhor. Uma cura divina em nosso meio. Capítulo 4. O testemunho que abalou a congregação. Na semana seguinte, o culto estava lotado. A notícia da cura de Mateus havia se espalhado não apenas entre os membros da CCB, mas por toda a cidade. Muitos vieram só para ouvir seu testemunho. Mateus, agora sem a máscara de oxigênio, subiu ao púlpito com um sorriso radiante. Seu rosto, antes pálido e cansado, agora brilhava com uma luz interior. Irmãos, começou ele, com a voz firme e sem qualquer sinal de falta de ar, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus por tudo que Ele fez por mim. Há 2 anos, eu vivia como um prisioneiro dentro do meu próprio corpo. Cada respiração era uma tortura. Os médicos disseram que minha doença não tinha cura, mas Deus disse o contrário. A congregação explodiu em aplausos e louvores. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Na semana passada, quando os irmãos oraram por mim, senti algo que não posso explicar. Foi como se Deus soprasse dentro de mim um vento novo. Hoje estou aqui totalmente curado, sem medicamentos, sem bombinhas, sem medo. E tudo isso não foi por mérito meu, mas pela misericórdia de Deus. O irmão Paulo, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. Enquanto a congregação orava, Mateus sentiu um chamado no coração. Senhor, sussurrou, se tu me deste uma segunda chance, eu quero servir-te de todo o meu coração. Capítulo 5. O batismo nas águas, um novo começo. 3 semanas depois, em um domingo ensolarado, a CCB de Boa Esperança do Sul se reuniu às margens do rio Mogi Guaçu para um batismo em águas. Entre os candidatos estava Mateus Oliveira, agora livre da dispneia, com um testemunho vivo do poder de Deus. Enquanto aguardava sua vez, ele observava os outros irmãos sendo batizados. Cada um tinha uma história, uma irmã livre das drogas, um jovem curado de depressão, um casal restaurado após anos de brigas. A água simbolizava a morte para o passado e nascimento para uma nova vida. Quando foi sua vez, o irmão Paulo o chamou. Mateus Oliveira, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, irmão, eu creio. Respondeu com convicção. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aceito com todo o meu coração. Com um sorriso, o irmão Paulo o mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Mateus emergiu, uma alegria indescritível tomou conta dele. Ele levantou as mãos para o céu, e a congregação irrompeu em cânticos de louvor. Agora você é uma nova criatura, disse o irmão Paulo, abraçando-o. O velho Mateus ficou nas águas. Este que sai é um homem de Deus. Capítulo 6. A vida após a cura, servindo com gratidão. Nos meses que se seguiram, Mateus se dedicou inteiramente à obra do Senhor. Ele retomou o violão, agora tocando com ainda mais unção nos cultos. Participava das reuniões de doutrina, estudando a Bíblia com avidez. E, acima de tudo, testemunhava em todo lugar o que Deus havia feito por ele.
Um dia, enquanto visitava um hospital local com outros irmãos para levar palavras de conforto aos doentes, ele encontrou um jovem com a mesma doença que o afligira. Eu sei como você se sente, disse Mateus, sentando-se ao lado do leito. Mas Deus pode te curar, assim como me curou. O rapaz, cético, olhou para ele com desconfiança. Os médicos disseram que não tem jeito. Mateus sorriu. Os médicos falam o que veem, mas Deus faz o que ninguém vê. Ele orou pelo jovem ali mesmo, e embora a cura não tenha sido instantânea, aquele encontro plantou uma semente de fé que mais tarde floresceria. Capítulo 7. Lições de uma vida transformada. A história de Mateus se tornou um marco na CCB de Boa Esperança do Sul. Sua cura não foi apenas física, mas espiritual. Ele aprendeu que, Deus ouve o clamor dos que sofrem mesmo quando tudo parece perdido, Ele está próximo. 2. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo assim. Mateus duvidou, mas mesmo assim clamou. 3. A igreja é um corpo. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é curado, todos se alegram. Sua cura fortaleceu a fé de muitos. 4. A cura tem um propósito. Deus não o livrou apenas para que ele vivesse bem, mas para que testemunhasse do seu poder. Epílogo. Uma obra divina que continua. Hoje Mateus Oliveira é um dos pilares da juventude na CCB. Ele prega, canta, visita os doentes e, acima de tudo, vive para glorificar a Deus. Sua mãe, Dona Maria, não se cansa de agradecer ao Senhor pela vida do filho. Em uma reunião de jovens, certo dia, um rapaz perguntou: Irmão Mateus, como você sabe que Deus vai te ouvir quando ora? Ele sorriu, lembrando-se daqueles dias difíceis. Porque ele já me ouviu uma vez. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer. E assim a obra divina continua, não apenas na vida de Mateus, mas em todos aqueles que, ao ouvir sua história, decidem confiar no Deus que faz o impossível. Glória a Deus! Aleluia! Este relato é baseado em testemunhos reais de curas divinas na Congregação Cristã no Brasil, onde a fé em Jesus Cristo transforma vidas.